Bom, o terceiro exercício eu propus ser feito na mesma folha do segundo exercício, tá? Como eu já tinha feito em outra folha aqui e não sobrou espaço, vou fazer numa folha nova, tá? Vocês podem fazer na mesma folha quando vocês forem desenvolver o exercício. Primeira coisa, então, é construir a linha do horizonte, sempre começar por essa linha do horizonte, marcar, identificar ela com L.H, ponto. E no caso, a gente vai construir, a proposta é construir uma caixa, uma perspectiva interna de uma caixa, definindo também a espessura das paredes envoltórias dessa parte interna dessa caixa, como se fosse já o início da construção de uma perspectiva interna de um ambiente. Tá. Então, para tanto, primeira coisa, eu vou definir um quadrado maior do que aquele outro que a gente trabalhou anteriormente. Por isso a importância daquele primeiro exercício que eu passei, para a gente treinar a construção de um elemento, um quadrado, um retângulo, tanto faz, mas um elemento maior, assim, com uma linha contínua, com uma distância maior, e uma relação aqui, um ângulo reto entre as linhas, tá? Mas uma vez feito isso, eu vou reforçar só para vocês poderem visualizar melhor. Notem que ao planejar o meu desenho aqui, por mais simples que ele seja, eu planejei ele. Eu busquei colocar esse interior dessa caixa, né, de forma que metade da altura dela para cima e metade, mais ou menos metade da altura dela para cima e mais ou menos metade da altura dela para baixo, tá? Eu também, no meu planejamento desse desenho, eu quero que o ponto de fuga esteja exatamente no centro geométrico desse quadrado. Para isso, eu vou primeiro traçar com uma mão leve as diagonais desse quadrado, para me ajudar a localizar. Tá mais ou menos aqui. Como não está exatamente na metade, um de cima de outro, aqui é o meu ponto de fuga. Não está exatamente na metade aqui, ele ficou um pouquinho acima, mas eu estou deslocando ele aqui, obviamente, para cima da linha do horizonte. O ponto de fuga tem que estar sempre sobre a linha do horizonte. A partir disso, eu tenho que definir, a primeira coisa, eu tenho que definir o fundo da minha caixa e depois eu posso definir a espessura da parede da minha caixa. Posso também começar pela espessura da parede da minha caixa. Mas tanto faz, na verdade, não tem uma ordem, não tem uma regra. Eu vou começar pelo fundo. Ou seja, eu tenho que, para definir, na hora que eu defino o fundo, eu estou definindo a profundidade dessa caixa. Eu quero mais ou menos até aqui. Essa profundidade é livre. Vocês que vão definir. Notem que eu vou utilizar aquelas diagonais que eu tinha traçado anteriormente para definir o fundo da minha caixa. Elas vão ser importantíssimas nesse momento. Antes de eu reforçar todas essas linhas, eu vou finalmente definir a espessura da minha caixa, das paredes que envolvem essa caixa. Vou aqui, definir uma linha paralela à linha de borda, um pouco afastada, como se fosse a espessura de uma alvenaria, dentro dessa proporção do desenho. Bom, feito isso, eu vou agora finalmente reforçar as minhas linhas. Vocês podem reforçar tanto com lápis, passando por cima, dando um peso maior na mão, utilizando, por exemplo, um lápis com grafite mais macio, ou uma caneta que vocês tiverem, uma caneta esferográfica ou uma caneta desse tipo que vocês tiverem em casa, tá?
Quando vocês passam a limpo a caneta, reforçam traço a caneta, na verdade, vocês têm oportunidade também de corrigir, de melhorar o traço. Vocês viram que eu comecei desenhando agora, reforçando de fora para dentro. Vou reforçar essas linhas aqui, que definem, que convergem lá para o ponto de fuga e que definem a profundidade da minha caixa. E finalmente a parede de fundo. Pronto, finalizamos o exercício número 3.